Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Jaciara e aqui eu posto conteúdos de literatura e hoje vou fazer uma resenha para vocês sobre O Conto da Aia. Bom, confesso que a primeira vez quando eu li esse livro eu fiquei um pouco assim assustada, com medo, né? Com medo que essa ideologia que tem aqui, né, que essas ideias se tornassem verdadeiras. E eu vou contar a vocês por quê. Então fica ligadinhos aí, já se inscreve no canal e vamos lá. Bom, para vocês entenderem um pouco sobre a história, eu queria ler um pouco sobre a autora para vocês entenderem um pouco, né? Uma das maiores escritoras da língua inglesa, a canadense Margaret Atwood, eu não sei se esse nome, pronunciar o nome dela corretamente, transita com igual talento pelo romance, o conto, a poesia e o ensaio, se destacando também por suas sólidas incursões no terreno da ficção científica em obras como Oryx Clark, O Ano do Dilúvio e publicados pela Rocco. Então ela tem outras obras, né, publicadas pela Rocco. Eu queria ler também um pouquinho sobre o livro para vocês entenderem um pouquinho da obra, como ela se trata. Vou tentar falar para vocês sem dar muito spoiler. Se eu der algum spoiler, eu coloco aí no vídeo. É porque eu acabo me empolgando um pouquinho, eu sou assim, né? Eu me empolgo quando eu tô contando tudo, mas eu vou tentar me conter, então vamos lá. Vou ler um pouquinho sobre a obra, então, tá aqui no livro, então não é spoiler, né? Em uma narrativa surpreendente, a Margaret revela os cantos escuros por trás de todo o poder estabelecido. Em um mundo onde tendências políticas atuais são levadas às suas conclusões lógicas, uma poderosa reflexão sobre a liberdade, direitos civis e fragilidade do mundo tal qual o conhecemos. O futuro e principalmente o presente. O Conto da Aia retorna às tradições de clássicos da literatura distópica, como 1984 e Admirável Mundo Novo, sobre uma perspectiva original e feminina. E já foi adaptada para o cinema, então vocês sabem, né, que já tem uma série da Netflix sobre o Conto da Aia. É bastante interessante. Uma adaptação para o cinema, o teatro e a ópera, e agora uma aclamada série de TV. Então, esse livro, ele não é um livro único, né? Ele tem a continuação, que é Os Testamentos. Inclusive, eu adquiri ele agora na Prime Day. Tava muito, muito barato. Eu comprei por R$ 10. Ele sempre ficava de 27 por aí. E eu comprei a continuação dele por R$ 10. Entende, gente? R$ 10. Eu nem acreditei. Foi uma indicação, meu livro com desconto, que tava, eles sempre colocam as promoções e colocam o cupom de desconto, então eu aproveitei e comprei só por R$ 10. Eu queria saber a continuação dessa história há bastante tempo e sempre tava caro o livro, então eu nunca tinha comprado, então eu vou descobrir quando chegar o livro. Então bateu essa vontade de falar aqui para vocês sobre o Conto da Aia, porque eu vou ler a continuação dele e ele é um livro bastante interessante. Por quê? Inicialmente eu queria dizer a vocês que esse livro ele retrata tipo uma política totalitária, né? Porque aconteceu algumas coisas no mundo, então as mulheres elas estavam inférteis, né? Então tipo meio que diminuiu a população no mundo. E hoje nós sabemos, né, como aconteceu várias mortes, né, por causa da pandemia. E o mundo tá assim muito louco, né? E essa distopia aqui quando eu li, e eu fiquei assim, um pouco com medo, né? Pensando assim, se isso acontecesse de verdade, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Sobre o Conto da Aia. Logo na capa, você percebe, você vê aqui essa menina aqui com a roupa vermelha. Por quê? Porque aqui vai falar da história, né? Uma aia vai contar a história para vocês. Então, vai ser sobre uma perspectiva feminina. E o livro, ele não é linear, tipo, começo, meio e fim. Ele é tipo assim, ele você vai lendo, aí tem um flashback, aí você volta pro passado, depois volta pro futuro, pro presente. Então, ele não é assim, uma leitura linear. Então, você tem que prestar bastante atenção, porque às vezes você vai ficar perdido, né? Sem saber. Será que eu tô no passado? Eu deve já estar no presente de novo, então você tem que prestar atenção nessa questão aí. Mas fora isso, eu amei muito essa leitura, assim. Esse livro me fez abrir os olhos para várias coisas que eu antes não percebia. Por isso que é tão importante a literatura.
E, bom, vamos lá para a história, né? Aí, essa menina aqui, né, vocês estão vendo a Ayas. As Ayas, elas são, tipo, as mulheres que são, elas são lá divididas por categorias, né, no livro. Vamos dizer assim. As verdes, que são as mulheres que limpam as domésticas, são as mulheres que usam roupa verde. Então, cada mulher tem uma cor específica, né? As aias, que são as mulheres que vão literalmente ser só para ter filhos, né? Para os outros, não são nem para elas. É como se elas fossem apenas como se elas estivessem lá apenas para esse trabalho de ter filhos, gerar filhos para os outros. Então, aí tem as mulheres, né, dos poderosos lá, que as esposas, que são as que vestem a roupa azul. E também tem as mulheres lá que elas fazem de tudo, então elas não têm aias, não têm empregadas, nem nada do tipo, então elas parecem que vestem roupas coloridas, com todas as cores, é tipo isso. Então, essa ditadura, né, essa coisa que acontece aqui no livro, é justamente isso. Eles têm essa questão da infertilidade, né, das mulheres. Então, as mulheres que são possivelmente férteis são destinadas justamente para ser aias. E não importa se elas querem ou não, é uma coisa obrigatória. E se você desobedecer esse governo chamado de Iliarde, que eles dizem que é baseado na Bíblia, né, nos testamentos lá. E se desobedecer, eles vão direto para a morte, né? E as mulheres que fora esse coisa aí são mandadas para um campo, né? Lá, tipo um campo de concentração, sabe? Da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas que não se encaixavam naquela idealização deles eram levadas por campos de concentração. É tipo isso, tipo as mulheres que não se encaixam lá, que não são nem aias, nem esposas, que não são nada desse tipo da idealização deles, são mandados para esses campos para trabalhar lá. E, tipo, trabalho pesado mesmo. E voltando, aqui na personagem, ela é uma aia. E ela, antes disso, ela tinha uma vida, né? Ela tinha uma filha, ela tinha um marido. E depois que aconteceu isso, ela foi obrigada a ser aia. E o que é basicamente isso? Ela ia para uma casa de um poderoso e ela tinha que ficar lá, né, engravidar desse homem, depois que ter o filho, entregar para a esposa dele criar. Bom, antes delas irem para as casas dos poderosos, né, que elas iam servir de aias, elas eram levadas para um centro, né, tipo de treinamento, para que elas aprendessem a como se comportar. Coisas do tipo que não poderiam ficar falando com as esposas dos comandantes, que elas deviam ficar sempre em seu quarto. E a principal, que elas nunca deveriam machucar os bebês, né? Que eram sagrados. E isso acontecia muito, sabe? Porque muitas mulheres não suportavam a vida que levavam e acabavam cometendo suicídio, né? Lá na história. Então, elas eram ensinadas várias coisas lá nesse centro. A forma que elas deveriam se comportar, como elas deveriam se vestir e tudo mais. E depois disso, elas eram selecionadas para essas casas, quais o comandante que elas iam servir. E após elas conseguirem, né, tinha um tempo lá para elas conseguirem engravidar. E depois que isso acontecia, elas tinham que deixar o seu filho lá com essas famílias e ir embora. E elas eram destinadas a outra casa, a outro lugar que ela iria servir. E assim sucessivamente, né? E parece que tinha um tempo que elas tinham que engravidar. E se elas não conseguissem, né, completar essa tipo missão, se elas não conseguissem fazer isso, elas eram mandadas para aquele canto lá que eu falei, que era quase como um centro de descarte, né, das mulheres que eram inférteis. E isso acontecia muito lá nessa política do Gilliard. E era muito sufocante, é muito sufocante ler essa obra e pensar que esses ideais, né,
como a Segunda Guerra Mundial começou com esse ideal de as pessoas que eram diferentes, né? Que não seguiam o que eles queriam, por exemplo, que eram os negros, os judeus, os homossexuais eram levados para esses campos de concentração. Então, isso é muito terrível pensar que essa política do Gilead, né, aqui, fazeriam isso com as mulheres. Então, tipo, os mais prejudicados disso tudo são as mulheres. E a gente vê que nos dias de hoje isso acontece muito, Tiri, que as mulheres são julgadas, elas são cobradas muito mais do que os homens. E aqui acontece isso. Você pensa que, tipo, que o pior de tudo era as aias, mas não, tudo era ruim para as mulheres, né? As que vestiam verdes, que eram as domésticas, né? Que cuidavam das casas, também tinham que ficar caladas, elas não podiam fazer nada. As esposas também tinham que suportar várias coisas, abuso emocional, várias coisas. Então, tipo, essa política, ela só favorecia os homens. Porque, tipo, os que não eram comandantes, né? Os que não eram poderosos, eles poderiam ser outras coisas. Tipo, motorista, várias outras coisas. Esqueci de dizer, só quem poderia ter esposas e as aias eram os poderosos, né? Porque quando a mulher deles, as esposas não engravidavam, então eles tinham direito a essa aia. Eles se baseavam isso numa parte que tem lá da Bíblia que Raquel não poderia ter filhos, então ela pegou Bila, né, como para ter filhos por ela. Então as aias era meio que isso, as esposas não podiam engravidar, então elas vinham para ter filhos por elas. E essa política é muito totalitária, muito. Só vocês lendo esse livro para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas é uma história muito que te prende e vocês vão ficar muito envolvidos com essa personagem. E você vai sentir o que ela sente, o que ela passa aqui, né? Porque a filha dela, que ela tinha antes de tudo isso acontecer, ela é levada, né, para uma família. E então ela fica com essas lembranças do passado, da vida que ela tinha antes e que ela não tem possibilidade. Ela quer mudar essa realidade, mas não tem como. E pela forma que ela conta, isso mostra como as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Que as coisas vão acontecendo sem nem perceber. Por exemplo, cancelaram, né, todas as contas que as mulheres tinham, né? As mulheres ficaram sem nenhum poder de se locomover, porque não tinham dinheiro nem nada. Todo o dinheiro, tudo que as mulheres tinham foi transferido para os maridos. E a segunda coisa que fizeram foi, tipo, as mulheres não poderiam mais trabalhar. Isso, para mim, é surreal. É como se, tipo, voltassem no passado. Realmente, as mulheres não poderiam estudar, não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada do tipo. Então, é como se essa política ela retrocedesse e voltasse no passado. Aí, depois que isso acontece, né, do nada vem várias pessoas que dominam tudo, né? Que as mulheres são separadas de suas famílias. Então acontece tudo isso. Eu não quero falar muito para não dar muito spoiler sobre o livro. Então é isso. Eu quero que vocês leiam essa obra porque ela é muito marcante. E como eu já falei, tem a continuação dela, que é os Testamentos, se eu não me engano. Eu vou colocar a foto aí do livro no vídeo para vocês verem. E leiam essa obra. E aproveitando, pessoal, já curte o vídeo e se inscreve no canal, que eu quero postar mais vídeos sobre literatura para vocês. Quero incentivar as pessoas a lerem mais, a gostar da literatura. Porque ela não só traz conhecimento, ela faz com que você abra o seu mundo, abra os seus olhos, os seus horizontes para ver coisas que antes você não via. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.